Fala galera, beleza? Bora para mais um vídeo aí do nosso projeto, nosso microserviço de catálogo de produto. E hoje vamos começar os nossos controladores, né, para a gente testar algumas coisas que a gente já fez aqui, tá? Que foram a parte da categoria e marca. Então vamos começar aqui pelo controller de categoria, tá? Vamos focar aqui, a gente já tem aqui no nosso service os métodos de salvar e atualizar, que é o mesmo, né? A gente vai utilizar o salvar tanto para criar um novo registro quanto para atualizar um já existente. O buscar por ID para buscar um e o deletar, beleza? Então vamos começar aqui pelo salvar, né? Ou seja, por criar uma nova categoria. Beleza. Eu vou criar um novo pacote aqui dentro chamado API, onde a gente vai manter aqui a nossa parte web, tá? Vou criar um pacotinho aqui chamado controller. Beleza. E aqui dentro do controller, vamos criar o categoria controller. Beleza. Temos o nosso controller criado aqui. Vamos anotar como @REST_controller do Spring, para a gente dizer que ele é um controlador. E vamos colocar a propriedade request mapping, ou seja, a rota que esse controller vai ser acessado, né? Então eu vou colocar aqui, ó, como categorias, categorias. Vai acessar lá por /categorias no nosso navegador. Beleza? E aqui a gente vai injetar a dependência do nosso service. A gente vai utilizar ele aqui para a gente fazer as operações do banco, né? Vamos colocar aqui, ó, categoria service. Ele vai dar um erro porque ele quer que a gente passe por construtor aqui para injetar a dependência. Mas a gente pode usar a anotação aqui do onbook, né? Que eu já comentei em outros vídeos, que é a required args constructor. Que ela facilita para a gente, né? Para a gente não precisar criar o construtor na mão, né? Ele já injeta para a gente isso aqui via construtor. Beleza? Bom, injetada a nossa dependência. E antes da gente criar um método aqui, galera, para cadastrar. Bom, vamos criar, eu vou falando conforme a gente vai desenvolvendo, tá? Vamos lá. Eu vou criar aqui então public categoria, vamos lá, cadastrar. Pode cadastrar, vamos importar aqui. E aqui a gente vai receber uma categoria. E aqui a gente vai dar um return categoria service ponto salvar. Beleza. Desse jeito aqui, funciona? Funciona. Mas qual que é o problema disso aqui? A gente está manipulando um objeto de domínio aqui na nossa parte de API. Isso aqui não é muito bacana, né, galera? Nunca é bom a gente sempre receber o nosso objeto de domínio através de uma requisição do usuário. Porque você concorda que nem sempre a gente vai querer uma categoria, né? Aqui no cadastro, até que sim. A gente vai passar aqui todos os campos. Mas suponhamos que a gente queira uma atualização, que vai ser atualizado só o nome, digamos assim. Não faz sentido a gente passar uma categoria aqui, né? Até por isso que a gente trabalha com o padrão DTO, né? Que é o Data Transfer Object. Ou seja, objetos aqui que vão servir para trafegar dados entre as camadas da nossa aplicação, né? Então a camada de API vai receber uma requisição do usuário com os dados que são necessários de fato para aquela operação do sistema, no caso aqui o do cadastro. Então, para a gente utilizar esse padrão, vamos criar aqui, por exemplo, para cadastro, para atualização, objetos que fazem sentido, né? Ou seja, para aquela intenção do usuário, a intenção de cadastro e a intenção de atualização. Intenção de atualização, né? Beleza? Então vamos lá. Vamos criar aqui, então ao invés da gente retornar uma categoria e também receber uma categoria diretamente, vamos criar um objeto de retorno, né? E um objeto de entrada, né? A entrada do usuário e o retorno que vai ser dado para o usuário após o procedimento ser realizado aqui na nossa aplicação. Beleza? Bom, para isso, aqui no nosso pacote de controller, eu vou criar um outro pacotinho chamado model mesmo. Ele criou aqui dentro de controller, só apagar aqui, ó, criar fora, tá? Fora de controller, mas dentro de API aqui, ó, model. Beleza. E aqui dentro,
vou criar uma classe chamado cadastrar categoria request. Beleza. Isso aqui vai ser referente ao cadastro da categoria. Então, para cadastrar uma categoria, o que a gente precisa? O nome e a descrição. O ID, ele vai ser gerado automaticamente para a gente, tá? A gente vai ter uma forma de gerar ele automaticamente, né? Da forma que está aqui, não vai gerar nada, né? Se a gente não passar ID, vai dar problema. Mas a gente já faz isso. Então, bom, a gente vai receber aqui nome e descrição. Vamos anotar aqui com arroba setter, arroba getter e arroba setter do Lombok. A gente tem os métodos aqui acessíveis. Beleza? Então aqui, agora no nosso controller, ao invés de receber a categoria, vamos colocar o cadastrar categoria request. Vai ser uma categoria. E no retorno aqui, vamos criar um cara para isso também. Eu vou até copiar esse cadastrar categoria request. Vamos colocar aqui, ó, cadastrar categoria response. Ele vai ser praticamente igual ao request. A única diferença é que a gente vai retornar o ID também, tá? Vou colocar ele aqui, ó, private string ID, ID, nome e descrição. Beleza. Então aqui agora nosso controller, ao invés de retornar a categoria, vamos retornar cadastrar categoria response. Beleza. Bom, agora a gente tem o problema aqui que a gente está recebendo um cadastrar categoria request, mas o nosso método lá no domínio, ele requer uma categoria, ou seja, ele quer um objeto de domínio, né? Porque lá ele está no domínio. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma conversão desse objeto aqui, né, para uma categoria do nosso domínio. A gente pode fazer isso aqui de inúmeras formas, né? A gente poderia fazer na mão aqui, né? Poderia colocar aqui, por exemplo, categoria, aqui, nova categoria, new categoria, e colocar aqui, por exemplo, nova categoria, ponto 7 nome, ponto 7 descrição, e passar a nova categoria aqui dentro. Que ele está reclamando. Tá, isso aqui tá errado, galera? Não, não tá errado. A gente pode fazer isso aqui, tá? Poderia fazer tranquilamente. Mas tem um jeito mais fácil da gente fazer isso aqui sem precisar criar tudo na mão, tá? Todos esses setters na mão aqui. E para isso, a gente pode utilizar uma dependência chamada Model Mapper, tá, galera? Esse Model Mapper aqui, ele faz essa conversão de objetos pra gente, tá? Então ele pega um objeto de determinado tipo e converte em outro, né? Baseado no nome dos campos, né? Ele sempre leva em consideração. Então, cadastrar categoria request tem nome e tem descrição. Beleza. Categoria tem nome e tem descrição. Então, ele vai mapear para os campos certos, né? Então, vamos pegar aqui. Eu vou pegar a dependência aqui e já mostro para vocês, tá? Copiar aqui. E vou vir aqui no nosso XML. E vou colar a dependência aqui para a gente utilizar. Vamos dar um reload na aplicação. Beleza, já importou a dependência. E para a gente usar essa dependência aí, a gente precisa criar um bin, tá? Para o Spring injetar esse bin aqui. Então vamos aqui na parte de config. Eu vou criar uma classinha chamada model mapper config. Vou anotar como arroba configuration. E aqui vou criar um bin public model mapper. E vamos retornar um new model mapper. Por hora é bem simples, tá? Não vamos fazer nada personalizado por enquanto. Apenas criando o bin aqui do nosso model mapper para utilizar aqui no Spring, né? No contexto do Spring, para ele entender que tem que injetar esse bin para a gente, beleza? Sem esse bin aqui a gente não consegue trabalhar com o Model Mapper, né? Porque o Spring não reconhece ele. Porque como o Spring não cria bins automaticamente, ele precisa entender que ele tem que ter esse Model Mapper aqui para injetar para a gente, beleza? Bom, bin criado. Agora a gente pode vir aqui na nossa API, aqui no nosso controller. E como que a gente pode fazer, então agora utilizando o Model Mapper, a transformar esse cadastrar categoria request em uma categoria do nosso objeto de domínio. Para isso, vamos injetar primeiramente a dependência aqui, ó, private final model mapper, model mapper. Beleza. E aqui a gente pode criar uma categoria antes, porque o que acontece? A gente precisa setar o ID
categoria, né? E aqui no cadastrar categoria request, a gente só recebe nome e descrição. Então, se a gente mapear esse cara aqui para uma categoria, beleza, ele vai mapear. Só que o ID vai ficar nulo, porque a gente não está passando o ID, né? A gente não recebe o ID aqui. Então, para isso, de momento, a gente pode fazer o quê? Criar uma nova categoria mesmo. Então, vou colocar aqui, ó, var nova categoria. Vamos colocar aqui, ó, new categoria. E aqui a gente pode colocar nova categoria, ponto set ID. E aqui a gente vai trabalhar com o padrão UUID, tá? Que é aquele hash, tá, galera? Então a gente pode utilizar a própria biblioteca do Java Util, né? Que é esse UUID.randomID.toString. A gente está criando um ID aqui único, né? Beleza, criamos essa categoria aqui com ID. E agora, como que a gente faz para pegar a nossa categoria que a gente está mandando e transformar para essa aqui? Muito simples, galera. A gente pode vir aqui, ó, dar um model mapper, ponto map categoria em nova categoria. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando as propriedades do nosso cadastrar categoria request, que é nome e descrição, e está passando para essa nova categoria que a gente criou aqui com o ID. Então, ou seja, o ID já vai estar lá. Então, ou seja, a gente não tem problema em não passar o ID, porque a gente já está setando aqui. A gente setando o ID aqui, nesse map, vai só nome e descrição, que é o que realmente a gente quer, né? Então, agora, a gente pode passar essa categoria aqui para dentro. Então, agora o salvar já recebe o objeto correto. Beleza, terminamos isso. Só que ele está reclamando aqui agora que esse método aqui, além dele receber uma categoria, ele retorna também para a gente uma categoria, né, do objeto de domínio. Mas aqui na nossa camada de API, a gente retorna um cadastrar categoria response. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai transformar o objeto de domínio em um objeto da API aqui, ou seja, da nossa resposta da API. Então a gente pode a gente pode criar uma var aqui, ó, por exemplo, var categoria salva, né? Só para ficar mais explícito para vocês. E agora a gente pode dar um return model mapper ponto map, ou seja, então a gente vai transformar essa categoria que a gente salvou em uma cadastrar categoria response, que é esse objeto que a gente está descrevendo aqui em cima, né, no nosso retorno, beleza? Então, com isso aqui é para funcionar, tá? Tá bem descritivo por hora, mas a gente pode simplificar isso aqui. Foi mais para vocês entenderem, né? Então aqui, ó, a gente já pode passar esse cara direto, ó. Como esse cara aqui ele retorna uma categoria, eu posso passar esse cara aqui, ó, diretamente aqui dentro e remover essa linha. Beleza? Então, com isso, a gente também já, porque esse cara ele retorna uma categoria, né? Então a gente pode passar direto aqui. E aqui a gente faz o cast para cadastrar categoria response, beleza? Bom, terminamos aqui a nossa conversão e agora vamos colocar as anotações aqui do nosso método, né? Então ele vai ser um post, né? Post map, e ele vai atender na rota barra categorias mesmo, tá? Sem problema nenhum. Bom, acho que é isso. Então vamos subir nossa aplicação para ver se vai funcionar. E a gente já vê no nosso Swagger também se esse cara apareceu lá, tá? Vamos ver. Ele deu um problema aqui pra gente. Ver o que ele disse aqui. Ele disse que a gente está usando um método depreciado, está sendo chamado aqui. Qual será que é? Nova categoria. Eu acho que a gente pode passar esse cara aqui direto, tá? Vamos ver se é isso que ele está reclamando. Categoria. Pode, né? Categoria. Que ele está reclamando disso? Unsafe static field. Bom, depois a gente vê esse erro, tá? Mas aparentemente não vai interferir em nada aqui, foi só uma advertência. Bom, vamos abrir aqui o nosso Swagger barra documentação.
Agora a gente tem a abreviação, né? Superfood. Beleza. E olha aqui, ó. Apareceu o nosso Swagger barra categorias. Então, vocês viram que a gente não precisou fazer nada, né? A gente só criou o controller aqui do Spring, anotou com a REST Controller, Request Mapping, criou o método Post, e o Swagger foi lá e já reconheceu pra gente, né? Já criou aqui uma categoria controller e mapeou o nosso objeto aqui. Se a gente abrir, ele já trouxe aqui as propriedades string, nome e descrição. Então vamos lá, vamos tentar cadastrar para ver se vai dar certo. Então aqui no nome, vou colocar bebidas, pode ser. E aqui descrição, bebidas alcoólicas. Beleza, vamos tentar cadastrar. Maravilha, ó. Retornou pra gente aqui o ID, o nome e a descrição. Não tivemos erro nenhum aqui. E vamos conferir no banco para ver se cadastrou mesmo. Select all from categoria. Yes. Acho que é categoria maiúscula, né? Deixa eu ver como a gente criou. Lembra mais? Categoria é categoria. Tudo maiúsculo. Categoria. Ah, tá. Tô usando o banco errado. Aí não vai funcionar mesmo. Select categoria. Beleza. Então criou aqui, ó. ID, nome e descrição. Bom, então funcionou o nosso método aqui, galera. Então, acho que deu para entender, né? A gente instanciou uma nova categoria, setou o ID para ela, utilizamos o Model Mapper aqui para transformar os objetos, né? Para converter no objeto de domínio. E também utilizamos o Model Mapper para transformar agora o objeto de domínio em um objeto aqui da nossa camada de API. Beleza? Então, funcionando. Eu vou dar uma olhada no que é esse warning, tá? Próximo vídeo eu falo para vocês o que é isso. Corrijo para não tomar muito tempo de vocês. Mas o que eu queria mostrar, né, o que era para a gente fazer nesse vídeo, eu fiz, né? Que foi basicamente iniciar a nossa parte de controladores aqui do microserviço, beleza? Depois a gente melhora isso, tá muito verboso aqui. Com o tempo a gente vai refatorando e evolui, beleza, galera? Então vamos lá, vou parar o projeto aqui e vou comitar o que a gente fez, né? Feature, colocar aqui, ó, como iniciando controller categorias. Comitar lá. Here. Beleza, então o código já está atualizado lá no nosso. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu e até o próximo.